começa a Expo H, Feira Regional de Oliveira do Hospital. O presidente da Câmara Oliveirense fala na primeira pessoa sobre este certame e outros assuntos do Conselho do Alto Distrito de Coimbra. Bem-vindos ao programa Na Primeira Pessoa, da Centro TV. Hoje a entrevista é com o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, o professor José Carlos de Alexandrino. Boa tarde, professor. Esta semana foi divulgado um relatório em que coloca Oliveira do Hospital entre os municípios menos endividados per capita do país. A oposição, entretanto, tem andado a tentar passar a mensagem de que o Presidente era um Presidente gastador. Acha que estes dados agora revelados vão obrigá-los a mudar o discurso? Eu penso que não. Penso que o discurso que a oposição faz é um discurso populista numa tentativa clara de ganharem votos. E como não tem a ver, como muito do discurso da oposição não tem a ver com a realidade, com aquilo que se vive em Oliveira do Hospital. O que isto demonstra, este portal feito pelo Governo, demonstra claramente que Oliveira do Hospital é um município equilibrado financeiramente nos diferentes vetores, não só na dívida, mas na sua própria despesa, como ela é consolidada. E se hoje não temos melhor situação financeira, sendo um dos melhores num mapa comparativo entre 20 vizinhos, estamos muito bem situados, eu quero também afirmar que claramente que se não fossem por razões de ordem que não dependem do Presidente do município nem da sua equipe, nós ainda estaríamos melhor, que tem a ver com problemas que têm que ser resolvidos pelo Governo Central e que não os consegue resolver, o problema do déficit tarifário da água e do saneamento, que é um problema que muitas dívidas não aparecem como dívidas, porque eles não a reconhecem como dívidas e por isso não entram, enquanto nós, não, todos esses itens e essas faturas aparecem como dívidas e por isso transformam-nos mesmo assim. E sem isso nós estaríamos de longe nestes 25, nos 3 primeiros, não tenho dúvidas nenhumas. Era essa precisamente a questão que lhe iria colocar de seguida, a questão da fatura da água e do saneamento. Isso é uma questão que continua realmente a preocupar. É um problema gravíssimo para o Conselho de Oliveira do Hospital, que pode deteriorar estes indicadores financeiros do Conselho de Oliveira do Hospital. Não nos podemos deixar iludir. Se nos mandarem uma fatura daquilo que nós não gastemos para pagarmos aquilo que nós não tratemos, há aqui num contrato de concessão que está feito há muitos anos e que está mal elaborado. Os municípios têm contestado nos tribunais, temos no Tribunal Arbitral os 17 municípios temos no Tribunal Arbitral, por isso, a contestar, e há um pré-acordo, há documentos de acordo com o Ministério do Ambiente e com a tutela também com as Águas de Portugal, onde o próprio Ministério reconhece estes erros. E por isso há aqui um processo negocial que eu acho que já deveria ter tido uma evolução maior, e ainda não teve, e eu espero que o Sr. Ministro tenha coragem de resolver este problema, porque lembro-me perfeitamente quando a engenheira Dulce Pássaro era Ministra do Ambiente, chegou a fazer uma proposta de indemnização aos municípios de 12 milhões de euros, reconhecendo. Por isso o erro está reconhecido. O problema é que o poder político tem tido dificuldades a nível do Governo Central de o remediar, colocando alguns entraves, uma vez é o Sr. Ministro das Finanças, outras vezes é o ERSAR, mas é preciso coragem política, porque Oliveira do Hospital e mais 2 municípios honram os seus compromissos em relação às compras e aos serviços prestados das Águas de Zezaricoa, e um dia destes também não cumprirá, como há uma divergência numa faturação em relação ao saneamento, que não é possível nós fazemos uma compra de 80 mil metros cúbicos de água e depois faturarem-nos 3 vezes mais, 240 mil metros cúbicos, 3 vezes mais, a pagarmos de saneamento, que tem a ver com a rede das águas pluviais. E por isso, como eu disse, esta não é nenhuma despesa de gestão, isto obriga-nos a uma gestão mais rigorosa, ainda para termos esta capacidade financeira. Mas isso tem sido um grande trabalho, como eu disse, esta Câmara Municipal estaria nos 3 primeiros, nos melhores indicadores, se não tivesse este problema, que é um problema que me preocupa e um problema que me aflige, e a mim e aos restantes presidentes, de que integremos este sistema de águas, das Águas de Zezaricoa, e pensamos que é preciso realmente uma decisão, porque ela é política e ela pertence neste momento ao Sr. Ministro do Ambiente, que a tem que tomar. Como é que estão atualmente as relações entre a Câmara e o Governo? Eu acho que eu sempre tive boas relações. Ainda na quinta-feira almocei com o Sr. Ministro Poiás Maduros, com quem eu tenho uma boa relação e uma boa imagem, até eu quero dizer, e por isso nunca tive más relações com o Governo. Muitas vezes tenho pontos de divergência e não são opções partidárias, nem é uma visão partidária. Eu há pouco tempo estava com o Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa,
a propósito de balcões de cidadão para se colocarem nos conselhos, e disse-lhe claramente, eu fui, dos 19 presidentes, fui o penúltimo a falar, por isso já tinham falado 17, e quando na reivindicação, em relação a algumas coisas como se faz, em relação ao fecho das finanças, ao fecho da conservatória, ao fecho da segurança social, eu quero dizer que disse que a pessoa que tinha intervido e que me revia no discurso era o seu presidente da Câmara de Penela, que é o Sr. Luís Matias, o que quer dizer que não era uma visão partidária, porque ele foi eleito pelo Partido Social Democrata e eu fui eleito pelo Partido Socialista, e ele reivindicou, antes de eu falar, precisamente aquilo que eu pensava. Por isso não é uma visão. Eu não tenho uma visão do governo que uns são maus e outros são bons e todos os socialistas são bons. Não tenho esta visão. Este governo tem uma visão sobre o território e sobre os territórios de baixa densidade que eu não comungo. É outro problema, e tenho uma visão completamente distanciada. Eu não posso concordar com o fecho dos tribunais, não concordo com o fecho das finanças, não concordo com o fecho da maneira da construção dos mega-agrupamentos. Há aqui uma série que nós todos percebemos que este governo é um governo centralista, altamente centralista, e que vai fechando o interior aos poucos. Isso para nós não é só dizer-nos, há o caso hoje, muito claro, que está em cima, o nosso tribunal vai ficar com 300 processos só. Não nos fecharam o tribunal, nós estivemos naquela discussão porque tínhamos 1000 e tal processos por ano, por isso tínhamos um número elevado. A verdade é que nos reduziram agora para 300 processos com uma lei aprovada na Assembleia da República, que a Associação Nacional de Municípios já tomou posição, uma posição forte contra, mas também a própria Ordem dos Advogados também, os advogados fizeram manifestações. O que se nos disserem daqui a uns anos que temos aqui só 150 que nos fecham o tribunal é esse caminho, porque passam a isto a secções e a seguir as secções passam a balcões de atendimento. É preciso nós percebermos. Mas primeiro retiraram-nos os processos e, repare, muitos dos processos que hoje eram discutidos aqui no Tribunal de Oliveira do Hospital vão ser discutidos em Coimbra em termos de distritais. O que isto implica afastar, na minha visão política, é afastar a justiça do cidadão, é afastar a justiça também dos municípios de Oliveira do Hospital. E isso eu não posso concordar, porque acabo de vou de vez em quando, e tenho ido ao Tribunal, ou ser testemunha, ou por uma razão ou outra, e também chego a julgamentos que fui adiados por 3 vezes, ou que não fui ouvido durante o julgamento 3, 4 vezes. Agora imagine isto para um cidadão comum que vai a Coimbra porque, olha, vou-lhe dar aqui o exemplo. Há no Tribunal da Relação da Família, há no tudo que seja julgado por coletivos foi afastado daqui, de Oliveira do Hospital. Quer dizer, é afastar, na minha opinião, como disse, só ficam 300 processos em Oliveira do Hospital. Daqui a uns tempos vão-nos dizer que Oliveira do Hospital é para fechar porque só tem 300 processos, mas tiraram-nos. Pode ser o princípio do fim deste Pode ser o princípio. E eu assisto a isto, não posso assistir impavidamente, até porque sou uma pessoa inconformada em relação à defesa, e quero dizer que eu, até como vice-presidente da Comunidade Intermunicipal, fui muito eleito por os meus pares e pelos meus parceiros, porque eles acham que eu tinha uma visão de defesa dos territórios de baixa densidade diferente dos presidentes dos grandes municípios. E fizeram muita força para eu entregar a direção da CIM, dando-me essa confiança. E quero lhe dizer que não foram só os do Partido Socialista, foram os do Partido Socialista e do PSD, porque percebem a visão que eu tenho sobre o território. Isso a mim dá-me responsabilidades, mas ao mesmo tempo também me dá confiança nesta luta que às vezes tenho que enverdar, e não digo que os processos que eu utilizo, há quem até ache que eu não tenho uma linguagem que dignifica o presidente do município, que poderia ter tido outra linguagem, mas eu também já percebi que o conjunto dos elementos do governo, muitos governos, e atenção, e não reconheço que o governo é um todo. Disse isso ao seu ministro ainda há pouco tempo, ao seu ministro Poiás Maduro, nessa quinta-feira, eu disse-lhe, já percebi que um governo é uma soma de partes, mas não é um todo coletivo. E nós percebemos as divergências lá dentro deles próprios. E por isso, como disse, esta visão absurda sobre o interior do território é uma coisa que me angustia e que me aflige, porque hoje há um centralismo brutal, como nunca houve desde o 25 de Abril. Estamos aqui à porta da Expo H, que vai abrir aqui neste anfiteatro natural dentro de poucos dias, vai abrir as portas este sábado. Sr. Presidente, que novidades é que tem para a edição deste ano? Eu acredito que vem esta Expo H vem numa linha de continuidade em relação aos anos anteriores e não há aqui alterações significativas, sobretudo até em termos de cartaz. Há um investimento à volta de 50 mil euros da parte do município que será isso que custará este cartaz, mas como também sabemos, os tempos fomos obrigados a fazer uma reflexão e por isso fomos obrigados também a ter um cartaz menos ambicioso, porque a ambição do cartaz tem custo
custos elevados em termos financeiros, e como nós achamos que os tempos de reajustamento e de adaptação, e por isso vai ser na alguma continuidade daquilo que vem atrás, se bem que há sempre pequenas melhorias que fomos introduzindo, e mesmo assim, como eu digo, não me parece que seja uma Expo muito diferente das outras que realizámos até hoje, e que concretizo que os tempos financeiros melhorem para nós fazermos uma coisa muito diferente daquilo que ainda estaremos a fazer. Até ao final do mandato, pretende ou não alterar o figurino desta Expo H? Eu sonho com isso, mas sonhar e ter consciência das dificuldades financeiras, também numa perspectiva, este ano o Rally Cidade Oliveira do Hospital não realizámos, a volta a Portugal também prescindimos, isso teve a ver com os custos financeiros e teve com aquilo que nós consideramos prioritários. Quando há pessoas, temos que fazer prioridades e termos noção clara das dificuldades que as pessoas passam, e isso obriga-nos a fazer uma reflexão. Esta vai ser uma feira com dignidade, uma feira que tem alguma ambição, mas realmente ainda não será a feira que eu tanto ambiciono, e também se as condições financeiras, se elas se proporcionarem, então partiremos para um modelo completamente diferente em relação a esta feira, como eu digo, mas de qualquer maneira teremos uma feira que esperemos que venha a conquistar um determinado espaço, ela já se conquistou, e que tem um objetivo que é a melhoria do número de espectadores que nos visitem. Estamos aqui perante outro equipamento que se prepara para abrir as portas brevemente. Como é que irá funcionar esta nova central de caminhonagem? Esta central de caminhonagem terá uma zona de recepção, terá uma zona também de uma sala de estar para todos, e terá todas as condições para os nossos munícipes quando esperam ou quando chegam dos seus transportes, das carreiras, dos autocarros que vêm e dos táxis, e por isso será neste momento será uma central de caminhonagem bastante moderna, e que eu espero que as pessoas, pela primeira vez, Oliveira do Hospital tem um espaço digno desse nome, onde as pessoas possam sair sem apanhar chuvas e com todas as condições de conforto, que isso é muito importante, e penso que é uma grande obra que Oliveira do Hospital, e que nos vamos orgulhar, se bem que ainda faltam fazer algumas ligações até para disciplinar o trânsito em relação à rotunda do nosso comandante, do professor Manuel Serra. Haverá aqui, por isso ainda há aqui um conjunto de investimento para fazer nesta parte traseira em relação, mas penso que ficará muito bonita depois todo este enquadramento de mercado, e com a requalificação da Avenida Carlos Campos ficará aqui uma zona muito nobre da cidade de Oliveira do Hospital. Entretanto, em termos de acessibilidades, temos o IC6 parado no Pinhal. Acredita que se o PS ganhar as próximas eleições legislativas, esta obra pode avançar? Tenho a certeza que com este governo não teremos IC6. Isso é uma coisa que eu já não tenho dúvidas. Por isso a minha esperança terá mesmo que ser outro, porque nunca devemos perder a esperança que seja outro governo, e que o Partido Socialista, se ganhar as eleições, das vezes que tenho falado com o António José Seguro, tenho sensibilizado para este problema. Agora o problema é se o António José Seguro será ou não o Primeiro-Ministro de Portugal. Eu admito que se for o António José Seguro, acredito que nós resolveremos este problema das acessibilidades e da ligação à A25, que é fundamental em termos de desenvolvimento económico do nosso território. Mas, como disse, este governo tem sido muito madrasto em relação às zonas do interior, e nota-se aqui mais uma vez que esta obra era uma obra que tinha que ser realizada nesta legislatura. Infelizmente não será, e não acredito que este governo seja capaz, porque não está vocacionado para aí. Acredito que o Partido Socialista com certeza ganhará as próximas eleições, e com certeza terá que haver o compromisso do Partido Socialista em relação a toda esta região, não só em relação ao Oliveira do Hospital, mas Ceia, Gouveia, que nos façam pelo menos a ligação à 25, isto é, o IC6 vir até a Oliveira do Hospital, e depois o IC7 até a 25, que é uma obra relativamente barata e custará à volta de 100 milhões de euros. Até porque a única estrada que nos serve neste momento é uma Nacional 17, que continua com um piso numa autêntica desgraça. Tem algumas garantias de as estradas de Portugal não têm a sua requalificação? Não, as estradas de Portugal não têm cumprido aquilo que combinaram com o município de Oliveira do Hospital, e combinaram que em maio deste ano e em junho haveria uma grande requalificação da Estrada Nacional número 17, melhorando as suas condições. O que nós vemos é absolutamente igual, e até com outro, se virem agora, até todas as bermas estão cheias de ervas, de relvas, enquanto a Câmara Municipal faz um forte investimento para ter as suas vias todas para darem dignidade ao Concelho. Vejo muitos munícipes a reclamarem
quando aquilo pertence à Estradas Nacional número 17, junto às bermas, que tapa até as placas, sem nenhuma preocupação, e por isso isto é lamentável. Já o fiz chegar às Estradas de Portugal esse meu desconforto, e também já enviei às Estradas de Portugal a perguntar-lhe quando é que realizam as obras que foram prometidas, ou que foram pelo menos combinadas com o município de Oliveira do Hospital. Até agora não tem havido, da parte do compromisso dessas pessoas que estão à frente, e do engenheiro Ramalho, António Ramalho, que está à frente das Estradas de Portugal, não tem havido o cumprimento dessas promessas. Qual é o ponto de situação da Escola Superior de Tecnologia e Gestão? Vai ou não avançar o curso de Administração e Marketing que teve vagas zero o ano passado e que infelizmente não vai avançar, porque o seu Diretor-Geral do Ensino Superior escudou-se para indeferir essas vagas, escudou-se naquilo que não se tinha escudado o ano passado no ISCAC, e por isso nós percebemos que há, eu não quero dizer que haja um grupo, mas que a nossa escola não é tratada por estes diferentes governantes da mesma maneira como são tratadas outras escolas de Coimbra, disso eu não tenho dúvida. E o seu Diretor-Geral do Ensino Superior, para não criar um cardinal extraordinário, no ofício que enviou à escola, disse que era porque já havia outro curso com aquelas características. Isto quer dizer, serviu para este ano para nos inviabilizar, e o ano passado não serviu para nos tirarem as vagas daqui e darem-nos ao ISCAC. É uma vergonha. Tem o nome. Chama-se vergonha. As urgências vão ou não ser deslocadas para o Hospital da Fundação Aurélia Martins? Nós estamos a atravessar uma fase muito maior em termos da área de saúde, quero lhe dizer, as coisas não têm estado a correr muito bem no serviço de atendimento permanente. Ainda esta última semana tive uma reunião com responsáveis da saúde para lhe manifestar esse meu descontentamento. Quero lhe dizer que nós poderemos, a breve prazo, não temos médicos suficientes para cobrir o SAP. Já neste momento, alguns de empresas privadas vêm cá fazer o trabalho, mas faltam quando querem e lhe apetece, e tem sido a boa vontade de alguns médicos de Oliveira do Hospital que trabalham às vezes 18 horas, 20 horas para assegurarem o SAP, e o SAP ainda não fechou só por isso, porque tem havido aqui médicos com uma grande dedicação que têm trabalhado às vezes 18 horas, 20 horas por dia. Isso não pode ser, e eu esta semana mostrei o meu descontentamento, e por isso estamos a partir para uma ronda negocial da possibilidade de encontrarmos um enquadramento do nosso centro de saúde de Oliveira do Hospital, de encontrarmos e sermos da comunidade. Há uma proposta da minha parte para que o Ministério da Saúde, a ver que sejamos pioneiros em Portugal, ou num projeto de estudo, num projeto modelo, para fazermos aqui uma forma diferente do nosso SAP e também do próprio Centro de Saúde. E por isso aguarda neste momento uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde e com o Sr. Secretário de Estado para discutirmos isto, mas não eu, mas a Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, a direção da comunidade. Mantém a posição de que não irá ser recandidato em 2017? Há fatores que a minha ideia base que eu tenho é, como eu disse, uma pessoa feita de ciclos políticos, e o meu ciclo político é de 8 anos. De qualquer maneira, poderá haver alguns fatores que me façam repensar esta ideia, e alguns fatores que se acrescentaram já depois de dezembro, com certeza, em relação a esta ideia. Por isso, neste momento, não direi que não poderei ser candidato com a convicção que dizia há algum tempo. Que fatores é que poderão ser esses? Esses vou guardá-los para mim, quando chegar a hora decidirei. Então não era uma posição irrevogável? Poderia ser, agora poderá não ser irrevogável por causa desses fatores que eu disse. De qualquer maneira, se o PS reunir condições para ganhar as eleições, logicamente que eu, não, se tiver um candidato forte capaz de ganhar estas eleições, não serei candidato. Foi a entrevista na primeira pessoa com o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino. Muito obrigada por Obrigado a eu. este convite.